é o nosso Deus. Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui na casa de Deus, nesse estudo bíblico dessa noite. E que mais uma vez o Senhor continue a falar aos nossos corações, trazendo conforto, trazendo entendimento da palavra e dando-nos condições de seguir os caminhos, da palavra do Senhor. Vamos então estar orando e depois estar iniciando o nosso estudo desta noite, sabendo que somente a graça de Deus que nos sustenta, que nos pode dar entendimento, nos pode abrir as nossas mentes, para falar a palavra de Deus, aquilo que é estritamente aquilo que Deus falou, e que possamos fazer isso segundo o teu querer e segundo a tua vontade mais uma vez. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos a vida de cada irmão que está aqui, que tem, ó Pai, contribuído para este trabalho, para que, ó Pai, esses cultos continuem acontecendo, ó Deus, e para que essa mensagem chegue a diversos lares e que a igreja continue, ó Pai, a sempre preservar nos caminhos do Senhor, a se manter fiel à Tua palavra. E nesta noite, mais uma vez, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos toque os nossos corações, nos dê um entendimento, nos conduza a falar, ó Pai, aquilo que a Tua palavra diz, e ajude a Deus a termos um estudo bíblico, um estudo que seja, ó Deus, dentro da Tua palavra, e que sabemos que nós, homens, ó Pai, não temos condições nenhuma de expor a Tua palavra se não for a ação do Teu Santo Espírito. Te pedimos, Senhor, que nos guie, nos conduza, dê-nos, ó Deus, a sabedoria, o entendimento, e ajude, ó Deus, a cada um que esteja ouvindo a entender, ó Pai, e a compreender a Tua palavra. Nós agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nesta noite nós podemos dizer que escolhemos como tema do nosso estudo compromisso com a igreja. Esse tema nós revemos numa revista da editora Cristã Evangélica, no ano de 2013, cujo editor é Jailson Eduardo Ferreira. Ele trouxe um estudo sobre o compromisso com a igreja e achamos também pertinente nesses tempos atuais. Trazemos uma reflexão sobre o nosso compromisso com a igreja. E esse estudo está ali, baseado, podemos dizer, em 1 Coríntios. Você aí em sua casa possa abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos estar lendo do versículo 12 até o versículo 20. E diz assim: a unidade orgânica da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo? Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Irmãos, darmos início a este estudo, temos que nos lembrar um pouco sobre este contexto de Coríntios. A carta escrita aí pelo apóstolo Paulo, e ele então escreve a essa igreja de Corinto, que é aí a essência da carta é para corrigir os erros e responder perguntas. Essa igreja, embora tenha sido recém-criada há 3 anos aproximadamente por Paulo, ele enfrentava tantos problemas e tantas dificuldades, e Paulo então escreve essa carta ali para ajudar aqueles irmãos a corrigir alguns erros e a indagar e a responder algumas perguntas. Então ela é um contexto que serve para a igreja, é para a igreja, é para o povo de Deus, essa instrução da unidade, de cada função que cada um tem no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Entendendo também o contexto de que seria a igreja.
né? Nós temos aí que a igreja é o povo escolhido por Deus, né? Nós temos um rei, nós temos Jesus Cristo, que é aquele cabeça, aquele que guia a sua igreja, mas nós temos que a igreja, o reino precisa de um povo, né? E esse povo é a igreja, é o povo escolhido de Deus. Então, o que é a igreja? Igreja somos cada um de nós, chamados, convertidos, né? Para pregar, para testemunhar a palavra de Deus. Igreja somos cada um que fomos escolhidos, que fomos chamados por Deus. Nós podemos ver que a Bíblia utiliza algumas figuras, né, para representar a igreja. E neste contexto aqui de Coríntios, a figura que é representada é o corpo. E ele traz essa figura de que a igreja é esse corpo, né, que tem suas várias funções, que tem seus membros, que cada um tem que desempenhar bem o seu papel. No capítulo 12, irmãos, versículo 12, né, entendendo esse contexto de igreja, que igreja somos cada um de nós, que igreja é o povo escolhido de Deus. Mas aqui no capítulo 12, Paulo traz também, o apóstolo Paulo traz o contexto de igreja no sentido orgânico, né? O tema e o subtema é a unidade orgânica da igreja. E se nós formos ali no nosso dicionário, a palavra orgânica é um adjetivo que diz respeito aos órgãos, à organização. E aqui, então, Paulo traz esse contexto de igreja no sentido de lugar, templo, né? Esse contexto diz respeito à organização da igreja no seu entendimento, estrutura, espaço, local, aonde que aquele povo escolhido de Deus se reúne, aonde aquele povo, que todos os chamados ali, né, se ajuntam para adorar, glorificar a Deus. Então, esse contexto é esse local, aonde que todos se ajuntam. Como deve ser o nosso proceder ali, como deve ser o nosso agir, né? Hoje nós temos aí, né, chamando de igreja, templo, comunidade, mas é nesse aspecto que Paulo aqui no capítulo 12 traz, nessa organização que se chama a igreja, que se chama esse povo escolhido de Deus. Se nós olharmos para a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu artigo 1º diz assim: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento, e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve. Nesse contexto que Paulo traz aqui, nesse contexto de igreja organizacional, nesse contexto de igreja que todos nós estamos participando, membros aqui da Igreja Presbiteriana do Vale de Jatobá, ou membro de outras igrejas evangélicas, né, que se ajuntam, que se reúnem ali para, dentro do contexto bíblico, continuar adorando e louvando ao nosso Deus. E nesse contexto onde todos ali se ajuntavam, neste local, Paulo vê ali que havia muitos problemas, né? Havia tantas brigas, tantas discórdias, e como vemos aqui, muitas vezes não entendiam cada um o seu papel. E nessa noite nós queremos trazer uma breve reflexão sobre isso, compromisso com a igreja. Qual é realmente o nosso papel, né? Qual é realmente a nossa importância na igreja? No estudo da revista lá de Daqui, o autor traz uma ilustração muito bem detalhada no contexto de igreja, de corpo e de membro. E ele faz um paralelo com quebra-cabeça, né? Segundo a ilustração, houve um comprador, né, adquiriu um quebra-cabeça de 4.000 peças e foi montando o quebra-cabeça, peça por peça, e quando chegou ao final, ele percebeu que haviam 3.997 peças. A ilustração destaca bem o fato de ter 3.997 peças. Então, fazendo a conta, faltavam 3 peças. Qualquer um que chegue e olha para aquele quebra-cabeça, com certeza não reparariam as 3.997 peças que estavam ali presentes, mas todos notariam, existem faltando 3 peças. É nesse contexto que essa ilustração nos traz a reflexão sobre nós, membros do corpo de Cristo. Essa peça, cada membro é importante. Um membro faz falta, 2 membros faz falta, os membros fazem falta. E nesse contexto que nós dizemos a importância que cada membro tem com compromisso com a igreja. Essa ilustração vem nos chamar a atenção para aquilo, a importância do que Deus nos chamou, né? Entendendo que somos povo escolhido de Deus,
Deus nos chamou para estarmos na igreja, para estarmos juntos, para louvarmos o seu nome. E temos então que realmente termos esse compromisso com a igreja, que é o compromisso com Cristo, que é o compromisso com o corpo de Cristo, que é este compromisso que cada um, como membro, tem a sua função. Podemos ver, irmãos, que cada um faz falta. E para montar este quebra-cabeça nesta ilustração, precisavam ali das 4.000 peças. Todos são importantes, todos são necessários. Nesse contexto, nessa parte que trazemos sobre igreja, no sentido organizacional, nesse é o sentido que nós estamos, nessa organização de igreja, comunidade, de templos. Nós podemos, então, nessa noite, irmãos, refletir rapidamente, bem pontuais, sobre 2 pontos, um contrapondo o outro. Nós vemos um contexto hoje, e há muito tempo aí, que tem predominado em vários lugares, é a falta de compromisso com a igreja. E o autor aqui, diante dessa carta de Paulo, diante desse problema que existia ali na igreja, ele nos traz essas 2 reflexões. Então, nós vamos ter o tema compromisso com a igreja. E sendo o primeiro assunto, nós temos tantos membros que têm desculpas para não se envolver com a igreja. Irmãos, nós vivemos um tempo onde arrumamos tantas desculpas para não nos envolvermos com o trabalho da igreja, para nos envolvermos com a igreja, para não nos envolvermos com essa organização, com tudo que ela implica, com todos os seus deveres e seus direitos. E nós podemos destacar o fato de que muitos dizem que não vão à igreja, que não participam de uma organização, que não participam de uma comunidade, porque lá tem muitos problemas, porque lá existe pecado, porque lá as pessoas muitas vezes fazem aquilo que não devem fazer. E nós vemos nessa carta que Paulo escreve justamente para essa igreja, onde tinha muitos problemas, onde tinha pecado, mas Paulo não descarta que eles eram a igreja, que eles eram o povo de Deus, que eles eram escolhidos de Deus, e que eles não deveriam desanimar de ir a outros lugares ou desanimar de ser a igreja, mas que eles deveriam corrigir, que eles deveriam aperfeiçoar e que eles deveriam melhorar. Muitas vezes, irmãos, nós não temos o compromisso com a igreja, em cima de nossas desculpas, em cima daquilo que nós muitas vezes entendemos que existem tantas coisas na igreja que nos desagradam, que às vezes não batem com as nossas ideias, com os nossos ideais. Mas Paulo nos chama a atenção que a igreja não é para isso. O compromisso com a igreja tem que ser muito mais do que isso, do que as nossas ideias, do que os nossos pensamentos, e de que realmente os problemas existem, as dificuldades existem. Mas isso não pode ser desculpa para nós não termos um compromisso com a igreja. Isso não pode servir de alento para nós, para vivermos a nossa vida e acharmos que temos condições de viver fora dessa organização, fora da igreja. Porque nós vamos ver à frente que é o próprio Jesus que nos chama para isso. Nós temos aí muitos, algum tempo atrás, diziam que não tinham tempo. Talvez esse não seja a realidade hoje. Talvez hoje você tenha dado desculpa não fazer parte do compromisso com a igreja, que a igreja está fechada. Mas no fato da nossa igreja esteve aqui 39 anos e poucos aberta. E agora estamos passando por um tempo fechado, mas cremos sim que é um tempo e que logo passará. Mas talvez a gente tenha dado várias desculpas para não assumir um compromisso. E agora você às vezes entende que o tempo que você achava que não tinha para ter um compromisso com a igreja, esse tempo agora foi embora. Agora você às vezes tem muito tempo. Agora muitas vezes você até quer vir à igreja. Você que perdeu tantos trabalhos e ficou em casa fazendo seus afazeres. Você que deu privilégio para tantas outras coisas e não aproveitou a oportunidade de estar aqui quando poderia estar, quando estava aberta, quando poderíamos nos congregar, quando poderíamos participar da ceia do Senhor. E agora você vê que esse tempo que você talvez ache que não tinha para ter um compromisso com a igreja, esse tempo não tem mais sentido. E muitas vezes, irmãos, a igreja, às vezes, do jeito que nós queremos, cada um pensa de uma forma diferente. E se nós formos enumerar aqui razões ou motivos para termos desculpas para não nos envolvermos com a igreja, nós vamos ver que cada um tem sempre um motivo, cada um tem sempre uma desculpa.
Mas nós podemos entender que o autor traz aqui, nesse contexto de Paulo, de que essa unidade, que participar desse corpo, participar da igreja de Cristo é algo necessário. Essa organização se chama igreja, lugar de povo escolhido por Deus. Nossas desculpas, nossa vontade de não se envolver com a igreja, elas apenas nos afastam mais daquilo que Deus requer para as nossas vidas. Ela apenas nos traz mais distante daquilo que nós precisamos ser, daquilo que nós precisamos crescer. Mas nós podemos destacar também que muitos não querem um compromisso com a igreja, porque esse compromisso exige renúncia. Muitos não querem renunciar. Em Lucas 9, 23 diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, ter compromisso com a igreja, tem que haver negação, tem que haver renúncia, tem que se disponibilizar com tempo, com recursos, com dedicação. E, irmãos, muitas vezes também nós estamos vivendo um contexto que somos iludidos por, às vezes, falsas mensagens, onde se diz que venha para a igreja e venha para essa organização, tenha compromisso com a igreja, vai trazer na sua vida aparentemente de tudo de bom. O seu casamento vai melhorar, sua finança vai melhorar, tudo na sua vida vai dar certo, toda doença vai desaparecer. E você, quando às vezes assume um compromisso com a igreja, você vê que às vezes as coisas não acontecem bem assim. Elas acontecem às vezes de forma diferente. Às vezes somos provados, passamos por tantas tribulações, com filho, com casamento, com finanças, com problemas. Mas mesmo assim, nós precisamos manter esse compromisso com a igreja. Ter compromisso não é muitas vezes o que alguns falam, né? De estarmos totalmente bem e termos toda a paz. Se nós olharmos aqui a paz, né, que o mundo oferece, nós sabemos que temos a paz em Cristo. O hino cantado, se a paz mais doce, né? Isso que é a paz da alma, a paz do coração. Mas muitas vezes as pessoas têm se iludido numa paz aparente, numa paz financeira, numa paz do mundo. E não é isso que esse compromisso com a igreja traz. Se nós atentarmos para a vida de Paulo, tudo bem que a Bíblia não relata muito a vida de Saulo antes, né? Só mostra o seu ensinamento, o seu estudo. Mas Saulo antes ele não foi preso. Saulo antes ele não foi açoitado. Saulo antes não tinha que fugir de um lado para o outro. E nós vemos que quando Saulo ali se converte, ali se transforma ali o seu nome, né, em Paulo, esse Paulo que assume esse compromisso com a igreja, ele é açoitado, ele é perseguido, ele sofre, ele tem dor, ele chora. E aí no livro de Coríntios, mais para frente, ele diz ali, né, tua graça me basta. Ele aprende que o compromisso com a igreja é muito mais do que as coisas do mundo. É muito mais do que a sensação de estar livre, a sensação de estar bem-sucedido. Mas é um compromisso com a igreja, um compromisso com Cristo, que traz paz da alma, que traz conforto. Essa experiência, irmãos, faz que as pessoas realmente se dediquem e se esqueçam dessas desculpas que tantas vezes nós damos, que tantas vezes tantas pessoas dão, para não ter um compromisso com a igreja. Nós podemos destacar ainda um conceito muito atual, né, do nosso século, que é: eu tenho compromisso com Cristo, somente com Ele, não com uma organização. Isso, irmãos, não reflete o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que quem tem compromisso com Cristo, que quem entende o seu chamado, que quem entende a sua vocação em Cristo Jesus tem compromisso com essa organização, que foi instituída também por Deus. Essa organização que é o momento, o jeito que Deus nos usa para todos nós estarmos ali contribuindo para a sua obra. Nós podemos ver em Atos 22, 7, né, quando Saulo perseguia a igreja, e o próprio Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então nós vamos ver ali que Saulo perseguia ali a igreja, perseguia os membros da igreja. Então ter relação com Cristo é ter uma relação de compromisso com a igreja. Não podemos, nesse momento que estamos separados presencialmente,
Perdemos de vista que nós temos que ter esse compromisso com a igreja. Que esse fato de estarmos virtualmente agora é algo passageiro, é algo que vai passar. Que o que Cristo nos chama com esse compromisso com a igreja é estarmos presentes, é estarmos juntos, é estarmos no templo. É podermos cantar juntos, é podermos participarmos da ceia, é podermos ouvirmos a mensagem, é podermos ajudarmos uns aos outros. Não podemos ter esse aspecto de que temos somente comunhão com Cristo, mas não temos comunhão com a organização, com o espaço, com o momento onde Deus nos chama a cada um. O autor faz uma comparação, né, que é como aquelas pessoas que dizem que têm comunhão com Cristo, mas não vão à igreja. São aquelas pessoas que dizem que amam estudar, que adoram o conhecimento, mas não vão à escola. É impossível se ter comunhão com Cristo se não tivermos um compromisso com a igreja. E nesse primeiro ponto nós destacamos então algumas desculpas, alguns quesitos que tantos outros que temos, que às vezes nós damos desculpas para não termos este compromisso com a igreja, para não realmente nos dedicarmos com a obra do Senhor. E no segundo ponto vem então contraponto isso tudo. Vem nos mostrando através das Escrituras o porquê vale a pena ter compromisso com a igreja. O porquê ter compromisso com a igreja é algo necessário. O porquê ter compromisso com a igreja não é simplesmente um ritualismo, não é simplesmente algo que as igrejas criaram, mas temos que ter a ideia de que Jesus Cristo é o autor dessa organização, dessa igreja, desse espaço que se reúne para adorar, para se glorificar ao nosso Deus. Temos que ter sempre a ideia da importância desse compromisso com a igreja. E não podemos nos esquecer de realmente sempre lutarmos quantas vezes a nossa vontade, o nosso eu, o nosso pensamento, a nossa ideia de igreja, a nossa ideia muitas vezes de uma igreja que não tem problemas, que todos são perfeitos, e ainda somos igreja, aqui um povo escolhido de Deus, mas um povo que precisa ser cada dia trabalhado, um povo que precisa cada dia ser mais santificado, um povo que precisa cada dia estar mais junto, adorando e glorificando o nosso Deus para ser transformado, até a espera, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, povo escolhido de Deus, pecadores falhos, necessitamos da graça de Deus. E então, nesse segundo ponto, as razões pelas quais devo me envolver, compromisso com a igreja. Podemos destacar, o cristão não apenas vai à igreja, mas ele mesmo é a igreja. Nós podemos ver ali em 1 Pedro, se nós olharmos ali 1 Pedro 2, 9 a 10 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Irmãos, não existe razão de nós estarmos num compromisso com a igreja se nós não entendemos isso, que fomos chamados por Deus, né? Que Ele mesmo nos escolheu, que agora nós somos raça eleita e que Ele chama, Ele tem um propósito para a nossa vida, Ele tem um propósito para a gente trabalhar. E aí o livro de Coríntios traz, depois que nós não lemos, ele dá os dons, ele traz ali o modo de se trabalhar nessa igreja, ele traz ali as condições para que essa igreja frutifique, para que essa igreja cresça, que essa unidade organizacional continue glorificando e honrando o nome de nosso Deus. E o autor ainda diz assim: a igreja somos nós, e o que somos, a igreja será. A igreja depende da nossa vida com Deus. A igreja é o nosso relacionamento com Deus. Esse espaço, essa organização, ela é fruto do nosso compromisso, ela é fruto da nossa dedicação na oração, na leitura, ela é fruto da nossa dedicação no trabalho do Senhor. Ela é o que nós precisamos ser, crentes, convencidos, convictos da salvação em Cristo Jesus, convictos desse chamado, convictos desse trabalho, convictos que estar aqui nesse compromisso com a igreja traz paz, traz alegria,
que ao utilizarmos os nossos dons, ao utilizarmos aquilo que Deus tem nos proporcionado, mesmo com tanta dor às vezes que acontece, com tanto suor, com tanta luta, nós somos aqui edificados por estarmos participando do corpo de Cristo, por estarmos participando da obra de Cristo, por estarmos fazendo aquilo que Cristo nos chamou. Vós, porém, sois raça eleita. Se nós não entendemos que somos raça eleita, se nós não entendemos que somos povo de Deus, e que o povo de Deus deve estar na igreja, e que o povo de Deus deve fazer parte de uma igreja, e que o povo de Deus deve adorá-lo, deve glorificar a Deus na igreja, deve evangelizar, deve fazer todos os trabalhos aqui reunidos em Cristo. Por qual motivo? Porque temos a convicção do chamado, temos a convicção de que somos e para onde vamos. Irmãos, e também se nós olharmos aqui, dentro dessa convicção, dentro dessa ilustração que nós demos na nossa introdução sobre o quebra-cabeça, nós podemos olhar também aqui em 1 Coríntios 3, o versículo 9, que diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Irmãos, não há lugar para nenhuma pedra solta. Nós temos que entender isso no nosso compromisso com a igreja. Somos um edifício compacto para adorar, para ser essa lavoura, para ser esse instrumento de cooperadores de Cristo. E é para isso que Cristo nos chama. É para isso que nós temos esse compromisso com a igreja. Compromisso com Cristo, compromisso com a igreja. Não foi para ficar solto, não foi para ficar disperso, mas é para estarmos todos juntos, para estarmos todos compactos, para sermos essa unidade que Paulo aqui afirma em Coríntios 12, do versículo 12. Irmãos, esse estudo tem a reflexão de nos fazermos rever realmente o nosso compromisso com a igreja. Muitas vezes nós andamos desanimados, muitas vezes nós tínhamos deixado a igreja em segundo plano. Nós temos que ter realmente a convicção que precisamos ter este compromisso, que isso é a vontade de Deus, que não fazer isso traz consequências para a nossa vida, para as nossas ações, mas que Deus realmente quer de nós esse compromisso, essa vontade de servir. Talvez muitos agora estejam com saudade, estão do templo, de estarmos aqui. Estamos aqui hoje numa quarta-feira. Talvez tínhamos aqui 15, 20 pessoas nos estudos de quarta-feira. Talvez você poderia vir nessas últimas quartas-feiras enquanto estava aberto e você não veio e agora você não pode vir. E aí Deus nos faz relembrar do compromisso com a igreja, o compromisso que tantas vezes você não veio e fez falta. Tantos bancos vazios, tanta aprendizagem, tantas coisas que poderíamos crescer juntos. E nós temos que ter a lembrança sempre de que o compromisso com a igreja, fazemos parte desse corpo de Cristo. Somos um membro. E que cada um faz falta. Cada um é importante. Cada um tem o seu papel. E nós podemos dizer, sou membro do corpo de Cristo. O versículo 13 e 14 diz muito bem, irmãos, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Irmãos, todos nós fazemos parte desse corpo. Se você está em Cristo, se você é salvo em Cristo Jesus, você faz parte desse corpo. E fazendo parte desse corpo, você é um membro. E um membro, vocês têm que participar, você tem que amar realmente a sua igreja, você tem que ter realmente o compromisso com a sua igreja em todo o tempo. Nós sabemos que muitas vezes agora não se pode estar presente, mas nós sabemos que quantos irmãos que têm orado, que têm lido a palavra, que têm jejuado e que mesmo distantes estão continuamente com esse compromisso com a igreja. Podemos ver que a igreja continua pregando a tua palavra, os equipamentos aqui funcionando, tudo funcionando porque temos continuamente irmãos com esse compromisso com a igreja, através das orações, através dos dízimos, através da intercessão para que este momento aconteça.
Nós sabemos o quanto às vezes é difícil, quantos empecilhos acontecem, por diversas vezes, problemas aqui de luz, de equipamentos, mas nós sabemos que a oração de muitos irmãos da igreja que tem sustentado esse trabalho aqui. Talvez agora a gente não possa vir aqui, não esteja aparecendo, mas nós sabemos que esse compromisso com a igreja vai além de estarmos aqui agora presencialmente, mas continua presente em nossas vidas, entendendo que somos esse corpo de Cristo. Entendendo também que isto é algo passageiro. Somos o corpo de Cristo, irmãos, e é preciso ter compromisso com a igreja de Cristo para pregar a palavra de Deus, testemunhar a palavra de Deus, louvar. Não podemos nunca perder de vista esse compromisso. Não podemos nunca perder de vista essa essência de que todos nós somos importantes, de que um membro faz falta. Talvez você, membro, esteja aí achando que está esquecido, que a igreja não tem percebido, mas nós temos que reedificar, e Paulo diz isso, que você é importante, você faz parte dessa igreja, você faz parte desse corpo, e que você não deve desanimar em meio a tudo que acontece, em meio às provações, mas continue firme, continue tendo a convicção de que você precisa manter e sempre ter esse compromisso com a tua igreja. Temos visto vários irmãos que têm continuamente aí se dedicado através de live, através agora de trabalho da EBF. Sabemos que o trabalho na igreja, ele tantas vezes nos dá tanto cansaço, temos que abdicar de tantas coisas. Mas o Senhor Jesus nos diz que isso tudo vale a pena, porque é o compromisso que nós temos com Cristo, porque é o real conhecimento que nós temos do corpo de Cristo, de quem estamos, de quem nos chamou, para onde vamos. Nós podemos então, irmãos, entender neste texto que essa unidade orgânica, ela se faz necessária quando cada um entende bem o seu papel. Cada um entende que é importante para Cristo, do seu jeito de ser, dentro das suas funções, dentro daquilo que Deus te chama, sentado, em pé, fazendo aquilo que Deus tem chamado. Mas a essência de tudo é nunca perdermos esse compromisso com Cristo, esse compromisso com a igreja. Nós vamos agora ver um vídeo rapidamente de 1 minuto, e aí eu já volto para a conclusão. Esse vídeo é a respeito de um missionário, e ele traz ali uma situação, ali no Haiti em 2017. Vamos ver esse vídeo e depois eu volto para a conclusão. Prepare seu coração. Isso é bolinho de barro. Veja como as crianças avançam no bolinho de barro. Apenas barro e sal. E elas comem com gosto. Desperta, igreja. Acorda, igreja. Não dá para acreditar que crianças mastigam isso. Mas o Senhor Deus nos incomodou, nos trouxe aqui para o Haiti. Onde está a igreja? Onde está o povo de Deus? Eu não aguento isso não. E temos certeza, vamos retirar o barro da sua mão para entregar o pão em nome de Jesus. Barro. E a igreja tem que fazer isso. O Brasil, as missões têm que fazer isso. Tirar o barro e dar o pão. Que incomode você também. Desperte de alguma forma. E nós podemos trocar essa cena, arrancando o bolinho de barro da mão deles. Continue orando por essa missão. Irmãos, esse vídeo diz respeito à missão, à evangelização, mas nós temos que entender que sem compromisso com a igreja, não temos como evangelizar. Sem compromisso com Cristo, não temos como trazer pão. E nós podemos ver que muito o contexto hoje, muitas vezes sem esse compromisso com a igreja, sem esse compromisso com Cristo, temos oferecido barro às pessoas. Temos dado barro. Não temos dado um alimento saudável. E cremos que nessa carta de Paulo aqui em Coríntios, ele traz a igreja aqui para darmos um alimento saudável, para tirarmos barro e darmos pão. É preciso a unidade, é preciso a participação de cada membro, é preciso cada um contribuir do seu jeito. Não dá para todos os membros fazerem a mesma coisa, mas todos precisam contribuir. Todos somos parte desse corpo. Como diz em Efésios, o texto lido no início, o que nos une é a palavra de Deus, o que nos une é esse Senhor Jesus Cristo, que é um só batismo, uma só fé, um só Deus. Deixamos as imperfeições, deixamos as indiferenças,
mas tenhamos a confiança de que o compromisso com a igreja é um compromisso com Cristo. E só assim nós podemos ter um evangelho que produz vida, que traz um alimento saudável. Só assim nós vamos ter condição de dar pão, seja aqui, seja no Haiti, seja onde for necessário. A palavra de Deus diz que Jesus é o pão da vida, esse pão que traz vida, que traz transformação. No caso da mulher samaritana, Jesus diz ali que ele é a água. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Mais do que nunca, um compromisso com a igreja traz edificação para o corpo. O entendimento correto de cada membro traz a glorificação de Cristo, traz um alimento saudável. Em momentos desse que estamos temporariamente separados, não perca a convicção de que você faz parte desse corpo de Cristo, que você é um membro necessário, que você faz falta e que você precisa continuar com esse compromisso com a igreja, continuar com o compromisso com Cristo, para juntos podermos levar pão, levar água e tantas vezes tirar barro. Tem muitas pessoas com barro, tem muitas pessoas com falsa ideia da igreja, da religiosidade, desse compromisso que precisamos ter. Compromisso com a igreja, irmãos, é algo necessário para a edificação de Cristo. É algo que Deus nos tem chamado. É algo que cada um de nós precisamos ter essa convicção, que precisamos realmente continuar e manter o compromisso com a igreja, compromisso com Cristo, entendendo cada um a sua parte, cada um a sua função, entendendo que fazemos parte do corpo. O versículo 20 diz: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. É isso que nos une, irmão, um só corpo, Jesus Cristo. Que Ele continue trabalhando em nossas vidas, que Ele continue dando entendimento para as nossas vidas e nos faça despertar, cada um membro, da realidade que nós precisamos fazer, do compromisso com a igreja, do compromisso com Cristo, para pregarmos, para realmente testemunharmos o Evangelho de Cristo, darmos esse pão, pão da vida, que é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Ele complete em nós cada dia mais a sua mensagem.